Uma boa noite a todos os nossos espectadores que nos acompanham aqui. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal aqui do terceiro dia do jejum de Daniel. Nós estamos seguindo esse propósito aqui firmes rumo à busca, ao recebimento do Espírito Santo e o avivamento. Aqueles que têm o Espírito Santo vão ser avivados e aqueles que não têm vão receber em nome do Senhor Jesus. Aqueles, claro, que vamos estar fiéis, estamos aqui, né, firmes nesse propósito. Bom, hoje nós iremos iniciar a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje, nós vamos tratar desse tema, aonde a gente vai relatar uma coisa interessante, que Lucas, que é o escritor de Atos, ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Lembrando que, para quem não sabe, Lucas, que é o evangelista aqui, ele é quem escreveu o Evangelho de Lucas, que está atribuído ao seu nome. Ele também escreveu aqui um pouco do livro de Atos. E ele se baseou, assim como outros, os outros evangelistas, ele se baseou nas testemunhas oculares, porque Lucas, os evangelhos, eles foram escritos depois da morte do Senhor Jesus, historicamente aqui falando um pouquinho, foi escrito depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E Lucas, ele estudou, ele não conviveu na época de Jesus, assim, ele não conviveu ali nos acontecimentos. Ele se baseou ali em testemunhas oculares, ou seja, de pessoas que conviveram com o Senhor Jesus e puderam relatar aquelas informações ali que estão descritas no seu livro. E ele vai dizer aqui, ele vai declarar que ele estudou cuidadosamente, buscou cuidadosamente os dados, pesquisou muito bem, para saber realmente de fato o que aconteceu ali. Aquilo que marcou a humanidade. E ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, que ele vai relatar. E a gente pode acreditar numa seguinte coisa, principalmente. Que com certeza esse tipo de coisa, essa pesquisa que o Lucas fez, mudou a vida dele. Ele foi transformado completamente quando ele entendeu a revelação do Senhor Jesus, entendeu aquilo que aconteceu e, consequentemente, conviveu ali também com o apóstolo Paulo, conviveu ali com os cristãos e com certeza foi transformado. Com certeza ele teve sua vida impactada. Mas não por causa dos estudos, porque estudando o cristianismo, muitos estudam, existem muitos teólogos, apologetas por aí, que estudam a Bíblia, estudam de capa a rabo a Bíblia. Mas o problema é que muitos, assim, eu não vou falar todos, óbvio, mas muitos eles estudam a Bíblia, leem a Bíblia cuidadosamente, olha, estudam um contexto histórico, estudam ali, o campo geográfico, a bibliografia inteira ali, eles vão lá saber como aquele povo convivia, por exemplo, se numa tal coisa que está falando, sei lá, dos hebreus, lá do Antigo Testamento, eles vão pesquisar como os hebreus conviviam, como eles eram, o que eles criam, qual era o pensamento deles nisso, naquilo outro. Ou seja, eles vão se adentrar bem nos estudos disso. Eles vão se adentrar perfeitamente no ensino disso. Mas muitos, eles têm um cuidado, eles têm a inteligência, a sabedoria para entender a Bíblia, mas não vivem a palavra de Deus. Não praticam. Quantos por aí que tem problemas na sua família, tem problemas na vida espiritual, tem depressão, muitos estudam a Bíblia, tem depressão, tem ansiedades, tem síndrome do pânico, tem problemas emocionais, problemas da família, problema no relacionamento, tem um problema com os filhos, tem um problema com tudo, problema com vícios. A vida da pessoa, comparada de um ímpio, de uma pessoa incrédula, é a mesma coisa. A diferença é que ela é mais estudiosa. A diferença é que ela estuda a Bíblia. Uma coisa que eu parei para pensar também é que ateu estuda a Bíblia também. Ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele duvida da existência de Deus. Mas ele de algum jeito estuda a Bíblia, do jeito dele, claro. Distorcendo ali a Bíblia, mas ele tá ali às vezes até estudando a Bíblia. E sabe de muita coisa além do que muitos aí que estão aí nessa área. Só para constar, pessoal, eu não tô enfim, eu não tô desconsiderando, vamos dizer assim. Eu não tô desconsiderando quem trabalha nessa área.
Eu gosto muito dessa área de teologia, eu gosto muito dessa área de estudos da Bíblia. Eu acompanho muito. Aliás, tem vezes aqui que a gente faz vídeos que a gente responde perguntas bíblicas e muitas vezes são perguntas bem teológicas, profundas, filosóficas, perguntas que se adentram a temas de ateísmo, a temas de é, livre-arbítrio, predestinação, enfim, essas coisas. E tem muito disso aqui, né? Tem muito disso. A gente gosta de falar. A questão é que eu mesmo não trato essas coisas como se fosse algo, sabe, importante. Porque o conhecimento, tem até uma coisa que fala que a letra mata. E de fato, a letra mata. Porque muitas pessoas, elas até têm conhecimento, mas não vivem isso aqui. O diabo, ele acompanhou a formação da Bíblia. Ele acompanhou os profetas ali que escreviam, os escritores. Ele acompanhou os evangelistas que escreveram ali os evangelhos, os discípulos que escreveram as cartas. Ele acompanhou tudo. Então não tem ninguém que mais sabe da Bíblia do que o próprio diabo. E ele não deixa de ser diabo, ele não deixa de ser o que ele é. Sabe por quê? Porque ele não pratica. Ele não pratica. Aliás, eu só queria falar uma coisa. Essa roupa aqui, gente, ela tá um pouco larga aqui. Não é porque ela é larga, não. Porque eu tô com uma outra camisa tá em cima, então. Só pra constar, né? Porque ela tá tô toda hora arrumando aqui, né? E não é porque a roupa tá larga, não, pessoal. Essa aqui é perfeita em mim. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Muitas pessoas, elas até têm conhecimento, mas elas não praticam. Não vivem. E o que adianta você não viver a palavra de Deus? Você até conhecer, você tem conhecimento e não viver. Muitas pessoas têm esse conhecimento inchado, mas não vivem. Se enchem, se engordam de ensinos bíblicos, escola dominical, isso, aquilo. Ela quer se encher do conhecimento, da letra, mas ela não quer praticar o que ela lê, o que ela estuda, o que ela busca aprender ali na palavra de Deus, na Bíblia. Então não vai adiantar. Então, vamos lá falar a realidade. O que realmente muda a vida de uma pessoa, o que realmente transforma a vida de uma pessoa. Se é você ter muito estudo, se é você ter muito conhecimento, conhecimento é bom, né? Ainda mais da Bíblia. Eu busco sempre estudar mais a Bíblia a fundo, contextos históricos, enfim. Mas a diferença é que eu não sou muito apegado a esse tipo de coisa. Por exemplo, fique focado 100% em ficar estudando, sabe? Você vira um estudioso. A mesma coisa, um exemplo bom. Você estuda matemática. Eu já estudei muitas vezes matemática, eu não gosto de matemática. Eu já estudei, deixa eu ver, é, química. Pior matéria que eu já tive na minha vida é química. Eu nunca gostei de química. Eu tô estudando ainda, né, claro. E até hoje eu não gosto de química. Eu nunca gostei de química, mas eu estudo química. Eu estudo tabela periódica, enfim. Eu estudo essas coisas. Ou seja, células, mitocôndria, isso, aí já é biologia. Biologia também tá. Esse tipo de coisa também não é bom pra mim, eu não gosto muito. Ou seja, eu estudo, mas eu não gosto. Sabe? Eu sinceramente, eu não busco ver diferença naquilo na minha vida. Aquilo não acrescenta nada na minha vida. Porque eu não gosto. Eu não gosto muito, mas eu estudo porque às vezes eu sou obrigado ali, necessário estudar sobre aquilo. Pra passar em uma prova, enfim. Muitas pessoas, elas tratam a Bíblia do mesmo jeito. Elas leem a Bíblia, mas elas não estão praticando, elas não estão vivendo aquilo, não está acrescentando nada. Elas estudam, leem a Bíblia para ter mais conhecimento. Para ter conhecimento teológico. Nossa, olha só como os discípulos eles viviam ali, as pessoas, os seguidores de Jesus, eles se comportavam e tal, tal, tal. Mas aquilo nunca mudou nada. E a razão de muitas pessoas elas até lerem a Bíblia, até irem até para a igreja, para buscarem conhecimento, buscarem palavra, buscarem se encher de alguma coisa, mas ela não vive, porque aquilo não acrescenta, aquilo ela não está deixando aquilo acrescentar dentro dela. Então, muito estudo, muitas vezes, acaba esvaziando a alma de muitas pessoas, acaba abrindo uma lacuna na alma de muitas pessoas. Porque a pessoa ela recebe muito conhecimento, mas pouco conteúdo. Muito conhecimento, mas o efeito daquilo é quase nulo, é quase zero. Então vamos ver o que de fato, né, muda a vida de uma pessoa. Atos capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim, Lucas falando,
É uma introdução. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então vamos lá. Você vê que Lucas ele declara que ele fez o primeiro tratado, né? Teófilo ali que era uma pessoa que, que acompanhava ele, que acompanhava ele nos estudos, enfim, né? Um amigo ali de certa forma, né? Que também foi importante aqui. Ele declara que fez esse tratado de tudo que Jesus começou, ou seja, ele não conviveu. Se eu só arrumar a câmera aqui, ele não conviveu na época de Jesus, mas ele se baseou em testemunhas oculares, ou seja, ele pesquisou, ele buscou pesquisar sobre como que aconteceu aquilo, através das testemunhas, para saber como as coisas aconteceram, para saber o que Jesus falou, enfim, desde o nascimento até a genealogia, até o nascimento, dos milagres, enfim, tudo aquilo que está no Evangelho, né? E ele fala não só fazer, mas ensinar, ou seja, até os ensinos, as parábolas, enfim. Aí ele fala que até o dia que foi recebido em cima, ou seja, quando Jesus ele morreu, ressuscitou e se ascendeu aos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aí ele vai falar isso aqui, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Olha só que interessante. Aqui mora o centro da promessa, o centro da transformação. Você vê que Jesus, ele ensinou, ou seja, os discípulos, eles receberam a palavra. Ele ensinou muita coisa, mas ele deu uma ordem que os discípulos tinham que praticar. Jesus ele tinha aparecido com provas infalíveis, ou seja, quando ele ressuscitou, ele apareceu com provas incontestáveis. Eu não sei se tem uma tradução que fala isso, se eu não me engano tem. Ou seja, não tinha argumentos que poderiam tentar refutar aquilo, porque de fato Jesus apareceu ali no espaço de 40 dias ali, falou ainda das coisas do reino de Deus. Teve 500 pessoas que testemunharam a sua ressurreição. Então foi algo infalível, foi algo que ninguém podia se opor, porque era algo muito óbvio. Foi algo tão real mesmo, tão óbvio, tão claro, digamos assim, que ninguém podia contestar. Então Jesus apareceu ali e se mostrou vivo, com provas infalíveis. Então é isso que muda a vida das pessoas, porque depois ele falou, determinou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouviste. Ou seja, outra palavra que Jesus falou. Jesus ele prometeu que eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele disse isso. Recebereis poder. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas o que os discípulos eles tinham que fazer? Eles apenas ouviram? O Espírito Santo caiu ali no automático? Só um minutinho, pessoal. Peraí. O Espírito Santo ele caiu ali no automático? Não. O Espírito Santo ele não apareceu no automático para eles. Eles tiveram que cumprir, obedecer, seguir a ordem que Jesus tinha dado a eles, quando Jesus já estava ressurreto, de não se ausentar da cidade de Jerusalém. Eles tinham que permanecer. Eles tinham que ficar ali, eles não podiam sair de lá por nada. Por que Jesus ele não queria que eles se ausentassem de Jerusalém? Porque a promessa era para acontecer naquele lugar. A promessa não era para acontecer em outro lugar, era para acontecer ali. E é por isso que a ordem foi para ficar ali, para permanecer ali. Muitas vezes, Deus ele manda a gente, ele ordena a gente a se manter, digamos assim, manter a nossa mente, manter as nossas palavras, a nossa boca fechada em muitos momentos. Muitas vezes a gente pensa que não podemos falar tudo que a gente quer, sabe? Tudo que vem na nossa mente. A gente sabe disso, que tem coisa que se a gente falar num grupo, a gente pode ofender alguém. A gente tem que pensar muito em falar. Muitas vezes
Deus, ele quer que nosso coração, a nossa vida, ela tenha um propósito fixo de permanecer na sua presença. Ele quer isso. Que o nosso coração permaneça nas suas promessas. Assim como as nossas palavras, elas têm que muitas vezes ficar fechadas, nossa boca tem que ficar fechada, assim o nosso coração tem que ficar fechado para as coisas desse mundo. Você vê que se os discípulos eles fossem para os outros lugares, provavelmente eles iam já se distrair, eles provavelmente já iam esquecer dessa promessa, eles já iam esquecer. Pô, mas eles viram Jesus, uma pessoa que tinha morrido, ressuscitou, falou aquilo. Mas é tanta coisa que é capaz de eles até esquecerem aquilo. De eles esquecerem tudo aquilo que Jesus falou. É bem capaz. Você vê que o próprio Senhor Jesus ele disse que o Espírito Santo lembraria de tudo aquilo que ele falou. Ou seja, não era só lembrar da palavra, mas era em praticar. E foi ali que eles tiveram que praticar. Em evitar que seus pensamentos fossem levados para outras situações, para outros lugares. Eles podiam levar a tentação de querer sair da cidade, de querer falar, de querer, sabe, falar, olha, nós vimos Jesus ressuscitou, enfim. Não, mas eles permaneceram ali, por causa da promessa de Jesus. E talvez, meu amigo e minha amiga, você tenha buscado respostas. Você tem buscado resposta na sua vida. Você tem buscado até Deus, mas você pode falar, olha, eu vi um comentário hoje que é praticamente quase casa com esse tema aqui. Que ela disse que já buscou em tantas portas. Ela foi até no centro espírita, até numa umbanda, até lá no Pai de Santo, no terreiro. Ela foi até no terreiro para resolver a situação dela, o problema dela. Que ela estava sofrendo ali uma luta espiritual. De acordo com ela, ela ficava sendo perturbada ali, via bonecos se mexendo, enfim. Mas aí que tá, quando a pessoa ela bate em tanta porta, mas não bate na porta certa, a situação dela não vai resolver. Aí você pode falar, Vinícius, mas qual é a porta verdadeira? A porta é Jesus. Só que eu já entrei na igreja, eu já fui cristão, eu já li a Bíblia, eu já li os evangelhos, eu já li tudo que está aqui. A Bíblia não é algo desconhecido para mim, porque eu já conheço ela. Mas o fato não é você conhecer. Você conhecer a Bíblia, que importa, você pode ter todos os versículos decorados aqui em mente. Isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Porque a palavra de Deus, a transformação da sua vida não vem pelo conhecer a letra. Não vem pelo conhecer o que está escrito aqui, mas é pelo praticar. Você tem que sim, de fato, conhecer. Mas você também tem que praticar. Você tem que viver o que está escrito aqui. Você tem que viver na prática da palavra de Deus. E é por isso que muitos, por exemplo, não têm achado respostas na sua vida. Não têm visto sua vida ser transformada. O único que pode transformar a sua vida é o Espírito Santo. Você tem buscado talvez até o Espírito Santo, você não recebeu o Espírito Santo, você tá nessa luta de buscar o Espírito Santo, mas você não recebeu. Talvez isso aqui seja mais um jejum de Daniel que você está fazendo. Será que você pode deixar esse jejum de Daniel ser mais um milésimo jejum que você está fazendo? Mais um propósito como qualquer outro que você está fazendo? E vai ser mais um propósito que vai passar 3 semanas, que vai passar 21 dias e você não vai receber o Espírito Santo? Será que vai ser mais um desse? De novo? Talvez você já até fez propósitos isolados, né? Não numa data específica, pô, a gente vai fazer um jejum de Daniel aqui. Mas aí, um mês, um dia, você quis fazer um jejum de Daniel seu mesmo, que não tinha marcado, né? Não era um propósito já fixo. Você mesmo quis fazer com sua fé. Mas você está distraído. O que adianta quando você está distraído com outras coisas? Quando sua mente está distraída com outras coisas? O conhecer e não a praticar não vai transformar nada, não vai mudar nada na sua vida. Talvez você não tenha praticado porque você tem estado distraído. Você tem ocupado a sua mente com outras coisas. Você tem deixado o seu coração fechado para outras coisas. Aquilo que já está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Aquilo que já está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Lucas, ele com certeza foi tocado pelo próprio Espírito Santo, foi tocado pelo Espírito Santo quando começou a estudar sobre isso.
Mas não foi os estudos que tocaram ele, mas sim foi quando ele teve um encontro com Deus de verdade, quando ele começou a viver o cristianismo, quando ele começou a viver a vida que Jesus ele mandou viver, quando ele começou a viver, começou a obedecer à palavra do Senhor Jesus. Aí a vida dele conseguiu, com certeza o coração dele foi tocado, a vida dele foi transformada. Assim como a sua vida ela pode ser transformada também. Assim como o seu coração pode ser transformado também, se você parar de deixar as outras coisas se distraírem. O conhecimento, o muito conhecer. O que adianta o muito conhecer e você não viver a palavra? Você não praticar? Você não abrir seu coração para viver a vida com Deus de verdade? Você não abrir seu coração para se entregar completamente, entregar seu coração a Deus? Você só tem um coração. Esse coração ele tem que estar entregue para alguém. Você tem entregado seu coração a muitas coisas, a muitas pessoas talvez, mas sua vida está desse jeito. Porque o seu coração, sua vida não foi entregue para Deus. Se até esse momento você não fazer essa entrega, sua vida vai continuar a mesma coisa. Sua vida vai continuar a mesma coisa. Aquelas pessoas que, por exemplo, elas conviveram com Jesus, pessoas até que passaram ali pelos milagres, que foram curadas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos 10 leprosos que Jesus curou. Tem aquele tipo de pregação que de 10, os 10 foram curados, mas de 10 apenas um voltou para agradecer. Mas aí que tá. Os outros 9, por exemplo, os outros 9 leprosos, eles passaram pelo milagre. Foram curados, eles nem voltaram para agradecer. Eles apenas colheram a bênção, mas não foram atrás do abençoador. Não entregaram sua vida ao abençoador. Não entregaram sua vida a Jesus ali. Não quiseram seguir a ele de verdade. Será que a vida deles continua a mesma coisa? Eles até podiam já ter sido curados, mas uma vida vazia de Deus, o que adiantaria? Qual foi qual foi o adiantamento, a vantagem de ter saído lá do meio dos montes, das cavernas? Foi curado, tá? Mas saiu do meio das cavernas, sem Deus, já estava ali sem Deus naquele momento, voltou para a cidade sem Deus. A vida continua a mesma coisa. Passou pelo milagre, mas a vida continua a mesma coisa. O que adianta? Então o que vai adiantar se a sua vida não... Sabe, você ter conhecimento disso aqui, você saber de tudo, mas você não viver? Se a sua vida não for entregue a Deus, não vai adiantar, meu amigo. Você pode ir para as reuniões, para os cultos de igreja semanalmente, você pode participar, você pode fazer, de vez em quando eu vou. Mas você está vendo alguma coisa na sua vida mudar? Você acredita que existe um Deus? Você acredita que esse Jesus aqui que está na Bíblia, ele de fato ressuscitou? Aqui diz que ele ressuscitou com provas infalíveis. Você de fato crê que ele ressuscitou? Então, por que a sua vida está a mesma coisa? Por que o mesmo Jesus que ele transformou muitas vidas, ele, sabe, impactou a vida daquelas pessoas que creram nele? Os discípulos, eles não foram mais os mesmos. Você vê que por exemplo, quando os discípulos eles estavam ali com Jesus, eles eram uma coisa, eles eram praticamente leigos ali do que estava acontecendo. Mas a partir de quando eles receberam o Espírito Santo, e essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecostes, né, lá em Atos 2 vai falar, eu até recomendo vocês lerem, quando essa promessa ela se cumpriu, eles foram transformados, eles tiveram ousadia. Foi se criado uma ousadia para ir ao mundo e pregar o Evangelho, para ir para os outros lugares e falar de Jesus. Algo que não tinha, algo que não existia dentro deles. Algo que eles não teriam coragem de fazer. Pedro mesmo era aquela pessoa que era compulsiva, né? Quando Jesus foi preso, foi lá, já puxou da espada e cortou a orelha do soldado Malco lá. Ele era compulsivo, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, quando a presença de Deus desceu sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado. Foi ele que numa pregação converteu 3.000 pessoas. O mesmo Pedro que foi lá e arrancou a orelha de um soldado. Foi o mesmo que, através de uma pregação ousada, imagina a pregação que ele estava ali passando para aquelas pessoas. 3.000 almas convertidas, 3.000 almas salvas para o reino de Deus. Você também tem que criar essa ousadia de sair dessa vida mesquinha,
De sair dessa vida que você mesmo já não aguenta mais ficar, para ir até Jesus, para entregar essa vida a Jesus e receber uma vida nova. Quando o Espírito Santo descer sobre você, quando você nascer de novo, quando você for transformado. Talvez você está até na igreja e está na igreja há muito tempo e não vê nada acontecer. Não vê nenhuma mudança acontecer, sua vida tá desse jeito. Deus não tem se apresentado a você porque você não tem aberto o seu coração para ouvir a voz dele. Quando ele fala aqui, quando ele fala das promessas dele, ele não fala que você tem apenas que ouvir e deixar no automático. Deixa as coisas acontecer de braço cruzado. Não, você tem que buscar praticar. Você tem que viver as promessas dele aqui. Quando Jesus, por exemplo, ele curava ali, ele por exemplo, foi o caso da mulher adúltera lá, que iam apedrejar ela, e ele falou que quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. E o que ele falou depois para ela? Vai, não peques mais. Ou seja, vai ter que viver na prática do temor a Deus. Então é assim que você tem que viver, você tem que praticar, se entregando a Ele, entregando seu coração a Ele, sua vida a Ele. Quando eles esperaram a promessa dele, eles estavam totalmente entregues, totalmente focados na promessa de Deus, totalmente focados naquilo que o Senhor Jesus tinha falado a eles. É isso que você tem que estar. Você tem que estar focado em ter uma vida nova. Você tem que estar focado em ser transformado pelo Espírito Santo. Em entregar esse seu coração velho, essa sua vida velha e receber uma vida nova, um coração novo. Assim como eles receberam, você também vai receber. Assim como esses homens eles foram transformados, você vai ser transformado também. Quando você começar a viver a palavra de Deus, quando você começar a praticar, a ter temor a Deus, a temer a palavra de Deus, não conhecer a Bíblia por conhecer, não conhecer pela letra, pelos estudos, etc. Não, você conhecer ela através dela, vivendo dentro de você. Não existe nada melhor que isso. Quando a palavra de Deus, ela não é algo conhecido por você pela mente, mas é conhecida por você na prática da sua vida. É quando a palavra de Deus se materializa totalmente na sua vida. Aí não tem nada que se compare, né, meu amigo e minha amiga? Não tem nada que se compare. Quando ela se cumpre na sua vida. Quando esse Espírito também desce sobre você. O Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, entenda, ele não é uma promessa antiga, uma promessa que aconteceu ali e nunca mais aconteceu. Não. Tudo o que Jesus falou, ele serve para os dias de hoje. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você também pode receber esse poder aí hoje. Ainda hoje você poderia receber esse poder. Ainda agora, nesse momento. Nesse jejum de Daniel, nesse propósito, você pode receber esse poder dentro de você. Quando você se entregar totalmente a Ele. Quando você entregar o seu coração, a sua vida a Ele. Você parar de viver conforme os seus desejos. Você parar de viver do seu jeito, mas do jeito de Deus. Você parar de se submeter ao seu coração, mas você começar a se submeter à palavra de Deus. Começando a praticar ela, vivendo ela. Aí sim você vai ver a transformação na sua vida. A mudança total. A mudança que somente a palavra dele pode fazer quando ela entra em prática na vida de alguém. Quando ela é praticada na vida de alguém. E ela vai acontecer. Porque a própria palavra vai dizer que ela não volta vazia. Então se ela chega no seu coração e você vive ela, ela vai ter efeito. Ela vai surtir efeito. Ela vai surtir efeito. Assim como um remédio ele surte efeitos, a palavra de Deus surte efeito também na sua alma, na sua vida. Então busca praticar. Busque viver ela. Busque viver a vontade de Deus. Acima de tudo. Para que assim Ele venha se revelar a você. Ele se mostre totalmente a você com provas infalíveis. E você, quando você receber esse Espírito, essa presença, você não vai ter, você não vai ter dúvida. Porque quem tem o Espírito Santo não tem dúvida que tem o Espírito Santo. Quem recebe a presença de Deus dentro da sua vida, não tem dúvidas que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Os frutos, a sua vida mostra, revela que o próprio Deus está dentro dela. Que o próprio Espírito está dentro dela. Ela vê essa mudança, ela vê essa transformação, ela vê essa novidade de vida acontecendo. Bata nessa porta, busque mesmo. Busque você mesmo. Tirar a prova da palavra de Deus. Ele mesmo, aliás, uma outra coisa interessante. Deus mesmo disse para provar ele. Provar e ministro, ele mesmo diz. Tudo que ele falou, ele diz para provar. Então prova Deus nisso também. Deus ama uma fé ousada, meu amigo e minha amiga. Ele ama uma fé que é ousada.
Ele não é esse Deus que as pessoas muitas vezes mostram, essa imagem de um Deus que, nossa, você tem que ter medo de Deus. Nossa, você não pode, sabe, se revoltar com a situação. Não é se revoltar contra Deus, lógico, mas é se revoltar contra a situação que a sua vida tá. E você não pode aceitar essa sua vida desse jeito. Essa vida destruída, essa vida, sabe, que você não vê Deus na sua vida. E quanto tempo você tá aí na igreja? Você tem que se revoltar. Você tem que se entregar, você tem que ir atrás dessa promessa. Você tem que buscar essa promessa, entregando sua vida a Deus e buscando a resposta disso. Ele disse para você fazer prova, então faz prova da veracidade da palavra dele. Faz prova. Eu convido não só você que é da igreja, mas todo mundo. Todo mundo, até vocês que não são da igreja, até aqueles que não são cristãos, até aqueles que aqui caíram nesse vídeo e começaram a ver. Eu convido você também. Faz prova da palavra de Deus. É como eu disse no vídeo anterior, só você sabe como está a sua vida. Se a sua vida tem sido sofrida, se a sua vida tem estado cheia de sofrimento, você tem visto que a sua vida não vale nem a pena mais ser vivida, você já está cansado de viver uma vida mesquinha, uma vida destruída, uma vida, desculpa a expressão, uma vida desgraçada, uma vida onde você só tem colhido dor e sofrimento. A saída está em Jesus, meu amigo. A saída está no Senhor Jesus. É apenas nele que você pode encontrar o sentido na sua vida. É através dele que você pode encontrar transformação, mudança de vida, novidade de vida. Só nele, mais ninguém. Faz prova. Faça a prova dele. Provai-me nisto. Faz prova dele. E você verá a mudança acontecer. Se você crê, através da sua fé e da sua ousadia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando aqui, por aqui no nosso vídeo. E essa é a mensagem. Jesus, ele disse tudo aquilo, não só para aquelas pessoas daquela época, mas para que essa palavra valesse para todos aqueles que hoje ouvem ela e tivessem essa ousadia, essa fé ousada de buscar, de praticar e de viver essa fé ousada. Você quer viver essa fé ousada? Você quer ver uma transformação de vida? Tem essa fé ousada aqui agora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. E que Deus venha ficar com todos nós. E vamos estar firmes nesse propósito até o final. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.